Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 3, versículos 1 a 6, nós temos novamente uma passagem que há controvérsia, entre Jesus e os fariseus e mestres da lei, por conta de Jesus estar realizando curas no dia de sábado. Hoje, Jesus, estando numa sinagoga, viu ali um homem que tinha a mão seca, então ele pede para que este homem estenda sua mão e essa mão é curada. Mas antes de curá-la, Jesus pergunta, porque Jesus conhecia o pensamento, conhecia o íntimo daquelas pessoas que estavam na sinagoga. Ele pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Então, ele realiza a cura. E os fariseus e mestres da lei, vendo que Jesus havia fazendo o bem, havia salvado aquele homem, pode ser que a sua enfermidade física não estivesse o levando à morte, porém, aquele homem não foi só curado fisicamente. Aquela mão seca representa os pecados, aquele homem que estava impossibilitado de realizar boas obras, e por graça de Jesus, Jesus dá a sua graça livremente e cura aquele homem, salva aquele homem. E diante desta cura, diante desta salvação, os fariseus, eles tramam para matar Jesus, porque eles haviam esquecido completamente a razão do cumprimento das leis. Eles queriam cumprir as leis, observar os mandamentos, porém esqueceram a razão do cumprimento dessas leis. Eram apenas preceitos, esqueceram que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo. Esqueceram completamente neste evangelho o amor ao próximo. Aquele irmão deles, de mão seca, que foi salvo por Jesus. O Senhor é Senhor do sábado também. O sábado foi um dia feito para o homem, não para que nós fôssemos escravos de um dia da semana. E fazendo uma reflexão espiritual, continuando um lado mais espiritual, nós também somos como este homem que tem a mão seca. Nós herdamos, Nós viemos com esta mão seca de fábrica já, por conta do pecado original. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando tocaram na árvore, pegaram o fruto proibido, a mão deles secaram. Ou seja, eles pecaram e nós herdamos este pecado. Porém, Jesus hoje nos chama a estendermos a nossa mão para Ele, essa nossa mão seca, a nossa mão pecadora. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos impossibilitados de praticar boas obras, de viver as boas obras. Jesus então nos chama hoje para nos colocarmos no lugar deste homem da mão seca, e estendendo nossas mãos, nós possamos deixar que Jesus cure a nossa mão, e não a nossa mão fisicamente falando, mas cure a gente dos nossos pecados, para que nós possamos voltar a praticar as boas obras. Em unidade com Deus, possamos voltar a praticar as boas obras. É o que Jesus quer para a gente. Ele quer que nós sejamos curados de nossas enfermidades, da nossa mão ressequida, do nosso coração ressequido. Nos abramos à sua graça, porque é apenas, exclusivamente por graça de Jesus, por graça de Deus, que nós podemos realizar as boas obras. Não é por nosso merecimento, mas é por graça livre, dada por Deus, que nós podemos ser curados e nos unirmos a Ele. Aprendamos então com este homem da mão ressequida que foi curado. Aprendamos desse evangelho o verdadeiro sentido de guardar o sábado. Para nós, o domingo, o dia da ressurreição do Senhor. E então, vamos crescendo nas virtudes, deixando que Deus vá nos purificando, nos purifique, e nós vamos nos transformando as nossas vontades, as nossas atitudes, deixando que Ele transforme completamente a nossa vida. Amém.